Fala pessoal, estamos aqui felizes pra caramba. Estamos aqui hoje dando start a um propósito de Cristo através da nossa vida, da nossa igreja. Estamos no podcast Unção Dobrada, Moodcast, com o propósito de estabelecer o reino de Deus através da internet. A gente acredita muito nesse potencial. Sou Hugo Soares, líder de juventude, Level Up do Ministério Unção Dobrada. Estou aqui com meu amigo Rutinaldo, que quero conversar com vocês aqui. Graça e paz, eu sou Felipe, eu sou pastor, presidente do Ministério Unção Dobrada. É um prazer enorme estar com vocês. Eu tenho certeza que esse Moodcast, né? Moodcast. Vai ser de grande enriquecimento. Enriquecimento mesmo a palavra? Tá certo, né? De grande valia, vai ser tremendo. Esse é o primeiro de muitos. Tenho certeza que você e eu, nós vamos sair daqui edificados com palavras, com pensamentos, com a vontade do Espírito Santo que vai conduzir, vai usar pessoas aqui, não só aqui, né, nesse endereço, mas em outros lugares que o Moodcast vai chegar. E se você quiser e puder, esteja conosco em todos os episódios. Você que faz parte desse ministério, você que faz parte dessa igreja, você que faz parte de outra igreja, você que não faz parte de igreja nenhuma, seja bem-vindo. É um prazer estar com vocês. E pensando como igreja, né, nosso propósito com o Moodcast é estabelecer a visão da igreja como um todo, expor a visão da nossa igreja, mas também estabelecer a igreja como um todo. E Deus deixa bem claro que a unidade tem um poder imenso de você conhecer o Evangelho na plenitude. Então, aqui no Moodcast, a gente tem a intenção de estabelecer uma conexão de unidade. Independente de qual seja a placa da igreja, Deus trabalha de muitas formas, é multiforme, graças a Deus. Então, independente de qual seja a sua igreja, ou se você não é de nenhuma igreja, a gente está aqui para crescer juntos, aprender juntos. E os assuntos serão assuntos atuais e pertinentes, e a gente queria a ajuda de vocês nisso, trazer pra gente o que você quer ouvir, qual o bate-papo que você quer que a gente faça aqui. Você falou algo interessante sobre, independente da placa de igreja, né? Independente da igreja, é muito importante que você esteja conosco. Porque eu penso, na verdade eu sempre falo isso para algumas pessoas, principalmente pessoas que chegam de outras igrejas e passam a fazer parte da nossa família no Ministério Unção Dobrada. Eu costumo falar sobre a placa de igreja, sobre a importância de existir a placa de igreja, né? De existir a Assembleia de Deus, a Batista, a Presbiteriana, a Metodista, a Quadrangular, o Ministério Unção Dobrada. Sim. Enfim, é muito importante para uma coisa só, o que você falou, sobre a multiforme graça de Deus. A placa de igreja ela existe para você se identificar com aquela igreja que tem a ver com você. Por exemplo, tem pessoas que só conseguem servir a Deus e alcançar a salvação através de uma igreja, sei lá, restauração, que é uma igreja que já cobra mais na questão de usos e costumes, que tem que colocar aquele roupão até ao pulso, tampar até a canela, não pode usar maquiagem. Tem gente que só consegue ser salva ali. Outras pessoas, ao contrário, tem outras pessoas que só conseguem ser salvas numa igreja, tipo, sei lá, Bola de Neve, que o púlpito no altar é uma prancha de surf, né? E sente Deus cantando reggae, né? Então, isso é a multiforme graça de Deus. Tem igreja para todo tipo de gente. A nossa intenção aqui não é colocar uma característica de uma igreja, ou dizer que a igreja A ou a igreja B, ou que o nosso ministério é o ministério correto. Não, não é isso. É a gente compartilhar do amor de Cristo, independente da sua igreja, da placa da sua igreja, independente até de você ser cristão evangélico ou não. Você pode ser católico, você pode ser espírita, ubandista, ateu, seja o que você for. A intenção é que você esteja conosco, participe e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Eu tenho certeza nisso. Se você ficar ligado com a gente, começar a seguir a gente está no podcast, está no YouTube? Já não. Está no YouTube, depois a gente vai passar os endereços certinhos, no Instagram, mas aonde? Aonde? TikTok. É muita rede social, né? Então, segue a gente, eu tenho certeza que você vai ser bastante edificado, independente da placa da sua igreja. Sim, nessa proposta inicial, hoje é o primeiro dia, a gente está feliz com isso, a gente crê que é algo que vai se propagar, porque tem um texto bíblico que eu gosto muito de Filipenses, que fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória. Ou seja, você não faz para criticar quem não está fazendo e também não faz para tomar glória para si mesmo. Então acho que esse é o equilíbrio que gera mobilização. Esse deixa nosso coração segundo o coração de Deus. Então nós aqui do Moodcast,
Quase que eu falei multicast. Não, a gente tá se habituando ainda com... É novo, Multicast. Nós aqui do Multicast temos essa visão. A gente acredita muito no potencial que Deus investiu em cada local, em cada igreja, em cada visão, com cada pastor. A gente acredita nisso. E a gente quer aqui, nesse pontapé inicial, falar da importância da visão e estrutura da igreja de forma geral e depois falar um pouco da nossa igreja, da nossa visão, aquilo que Deus estabeleceu pra gente, que não é uma verdade absoluta e não é um molde que a gente está colocando nas outras pessoas. É algo que Deus nos deu e a gente quer compartilhar, até para você poder criar algo, talvez pegar alguma ideia. Então, inicialmente, vamos falar de forma mais abrangente. O tema, então, vai ser visão ou estrutura, de forma geral, e nosso Ministério Ação Dobrada. E uma pergunta, eu queria que você respondesse para a gente poder iniciar esse bate-papo, qual a importância da visão da igreja, da estrutura da igreja? Então, eu queria falar um pouquinho sobre visão, deixar a estrutura em segundo plano, que eu acho, claro que estrutura é muito importante, é essencial, mas eu acho que visão para uma igreja e até para a própria vida, né, para o indivíduo, eu acho que está um pouquinho na frente, é mais importante. Porque visão é o que te dá norte. Visão é o que te dá um rumo, né? Te dá uma diretriz. Se eu não tenho visão, se eu sou cego, né? Eu não sei para onde vou. Ou eu tenho que ser conduzido por alguém. Eu não sou conduzido por mim mesmo. Então, a visão ela é essencial na vida do indivíduo e na vida da igreja. E falando sobre visão, algo que está diretamente ligado é o propósito, né? Porque quando eu falo de visão, eu falo de propósito. Propósito, essa palavra, deixa eu gastar um pouquinho, não porque eu conheço latim. Conheço o Google. Conheço o Google, né? E a palavra propósito, ela é derivada do latim, né? Proponere, que quer dizer quer dizer frente, e frente, e ponere quer dizer colocar. Então o propósito é colocar à frente. Então quando eu tenho um propósito, eu estou colocando algo à frente. São várias palavras no português que é derivado disso, do latim, né? Propósito, por exemplo, projeto. Alguém quer construir uma casa, né? Antes de construir a casa, a pessoa faz um projeto, coloca no papel algo que ela quer pronto lá na frente. E assim vai. Tudo que é pró da palavra no português com pró na frente quer dizer que é colocar antes aqui para ver a realização no futuro, na frente. Então, se eu tenho visão, eu preciso ter propósito. E nós, no Ministério Ação Dobrada, nós começamos a identificar isso, a colocar isso. Espera aí, a gente tem um ministério, a gente tem uma igreja sadia, uma igreja abençoada, com membros que estão em comunhão, estão unidos, mas a gente precisa de algo mais. A gente precisa ter propósito. Qual é o propósito do nosso ministério? Qual é o propósito da nossa igreja? Foi aí que a gente começou a traçar, né, metas, diretrizes, para que daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, a gente possa chegar naquilo que a gente colocou na frente. E você comentando sobre isso, eu lembrei de uma citação. E aí, se você quiser ser muito abençoado e quiser ler um livro sensacional sobre estrutura de igreja, sobre visão, sobre como estabelecer isso de forma simplificada, sabe? Eu achei bem legal. É um livro chamado Uma Igreja com Propósito, do Rick Warren. E ele tem uma história muito legal, um cara muito abençoado, muito visionário. E ele trouxe uma frase que mudou minha forma de pensar em relação à liderança. Ele falou o seguinte: não use o compromisso ou a responsabilidade, lançar isso na pessoa para querer motivar ela a trabalhar. É a visão que motiva as pessoas a longo prazo. Uma visão bem estabelecida faz as pessoas virem de forma espontânea. Sim. Uma visão que atende à necessidade das pessoas, uma visão que fala no profundo. Ele traz uma ideia que eu gosto muito, que todo ser humano tem um senso de propósito dentro do coração de revolucionar o mundo. Todos nós fomos criados para fazer algo relevante na Terra e todo mundo tem esse anseio de fazer algo relevante, de ser participante de algo relevante. Então, quando você tem uma visão estruturada, dada por Deus, bem organizada, bem estabelecida, e a pessoa encontra no ministério que você faz parte, ela chega e encontra o lugar que ela pode transformar o mundo, que ela pode revolucionar, isso faz ela ser atraída, porque desperta dentro dela o senso de propósito. E eu acho que isso deixa as coisas muito mais leves, porque até por falha minha mesmo, por falta de conhecimento, eu tentei seguir por esse viés
de querer ficar lançando o compromisso em rosto em todo o tempo, e eu vi que as pessoas se desmotivaram. Isso sustenta até um limite, mas com o tempo fica pesado para nós, como líderes, e fica pesado para as pessoas. O ambiente fica muito pesado e hostil. Quando eu comecei a entender que eu precisava investir no ministério para ele ser relevante, para ter uma visão abençoada, direcionada por Deus, bem estabelecida, as pessoas começaram a encontrar sentido e propósito. E elas foram atraídas de forma espontânea. Elas servem a Cristo e entregam o coração de forma espontânea, não é por pressão, não é por opressão nem por pressão. Então eu acho que isso é legal. E encaixa num ponto que eu queria uma coisa que você conversasse com a gente, você trouxe para mim isso em um determinado momento, que a visão tem a ver com a corrida. Você trouxe a diferença entre corrida, você disse que a visão tem a ver com isso. Eu queria que tu falasse isso pra gente aqui. Então, porque a gente confunde um pouquinho. Precisa de um equilíbrio, né? A gente fala sobre ter propósito, né? Ter uma visão lá na frente, e a gente confunde um pouquinho, tanto na igreja, você de repente pastor, que é pastor de uma outra igreja e está ouvindo essa palavra agora, de repente você vai se identificar, ou você mesmo que não é pastor, para sua vida profissional, para sua faculdade, porque precisa de um equilíbrio, porque a gente fala sobre um propósito, sobre uma expectativa de algo acontecer lá na frente, mas se a gente não tiver equilíbrio, a gente vai querer ter pressa. Né? É algo que a gente está se programando para que aconteça lá na frente, a gente já quer ver o realizar agora. Eu já passei por essa experiência. Eu querer muito aquilo, querer muito aquela coisa, e eu querer que aquela coisa se realizasse agora. Que o querer e o efetuar fosse agora. E não era tempo. Fosse no teu próprio tempo. Por exemplo, eu falei sobre projeto de uma construção, por exemplo, de uma casa. Existem etapas. Primeiro eu faço o projeto. Depois do projeto, eu vou fazer a terraplanagem. Depois da terraplanagem, eu vou fazer a fundação. Depois da fundação, eu vou começar a levantar a edificação, a alvenaria. E depois eu vou para o acabamento, telhado, essas coisas, iluminação. E assim vai. Então, a casa só vai ficar pronta se eu cumprir essas etapas. Se eu quiser, depois do meu projeto, que eu coloquei no papel, colocar o telhado, não vai dar certo, porque eu não tenho a estrutura, um processo, eu não tenho a base para fazer o telhado. Aí você falou sobre a corrida, é exatamente assim. Existe a corrida de, sei lá, tem 50 metros rasos? 50 metros rasos do Bolt lá, né? 100 metros rasos. 100 metros, né? 100 metros rasos do Bolt lá. E existe a corrida de maratona, de 42 km, né? 42 quilômetros. E uma vida em Deus, uma vida com um propósito, uma igreja com um propósito, é uma maratona. E às vezes a gente quer transformar essa vida de maratona em 100 metros rasos. A gente quer correr e chegar rápido. Só que não é assim. É por etapas. Primeiro eu largo e eu começo a correr, e nesse meio tempo eu vou me cansar, nesse meio tempo eu vou pensar em desistir, nesse meio tempo dessa maratona eu vou ter sede, eu vou ter fome, desânimo, eu vou ter câimbras, eu vou ter dores, mas eu vou permanecer, porque eu tenho um propósito. No caso do maratonista, qual é o propósito? A linha de chegada. Só que a linha de chegada do maratonista não são 100 metros rasos, são 42 quilômetros. A gente precisa entender que para eu chegar na linha de chegada, eu preciso percorrer todo esse caminho com todo tipo de adversidade. Legal, e tu falando sobre isso, eu lembrei de uma pregação que eu vi do André Fernandes, da Lagoinha Church, e ele trouxe... Lagoinha o quê? Church. Ah, tá com inglês fluente, hein? Tô aprendendo com a tia Priscila. Não é a chute, não, né? Não, é chute não. Chocho. Igual que chama teu pai lá na igreja, né? Chocho. Tá me desconcentrando, tá vendo? Ele falou algo que me deixou muito marcado, uma pregação. Eu gosto muito do estilo dele, né? Ele é muito visionário, ele incentiva muito a questão da visão. Eu acho que é um cara que é muito visionário. E aí ele trouxe uma questão que eu fiquei com isso guardado no coração, que ele falou o seguinte: Deus dá a visão a meninos, mas ele cumpre a visão em pessoas maduras na fé. E a diferença entre um menino e um maduro na fé é o processo. Então, conectando com o que tu falou da maratona, eu sou professor de educação física, então eu estudei bem sobre essa parte. Uma coisa que você precisa fazer na maratona é não focar no trajeto inteiro, mas focar num passo de cada vez. Focar que a soma dos passos que você dá ao longo da corrida, o resultado disso é o cumprimento do propósito. Mas você precisa curtir o processo. Se você quiser atropelar o processo, você vai meio que negligenciar a ação de Deus através de você, porque Ele trabalha através de processos. Então, o Evangelho é
você ter visão de onde você quer chegar, mas você curtir o processo com Deus, o dia a dia, Ele te forjando, eu acho que você só pode entender que Deus é a sua força quando no meio do processo você se sentir fraco e acionar Ele, que é a sua força. Você entende que você não pode nada quando você fica muito para baixo no meio do processo, nos desafios do dia a dia, e aí você vai lá e aciona os céus, e Deus faz fluir através de você, e você entende, caramba, maturidade é entender que eu não posso nada e Deus pode tudo através de mim. Então acho que o evangelho é muito sobre curtir o processo. Cara, isso é muito legal. Isso é muito legal pelo seguinte, a maratona, ainda falando sobre a maratona, né, de 42 quilômetros, o processo ou a parte mais difícil de uma maratona é o meio dela. 21 quilômetros. Vamos colocar entre 18 e 24, 23, 24 quilômetros. O meio, mais ou menos, da maratona. Por que o meio é mais difícil? Porque o início da maratona, eu estou entusiasmado. O início da maratona, eu estou motivado. No início da maratona, eu estou descansado. Nem suado eu tô. Eu estou querendo. Muita euforia. Eu estou querendo. Então o início da maratona é fácil até para mim que não corro. É fácil até para alguém que tem problema de obesidade. Porque o início da maratona é fácil para qualquer um, porque é o início. As pessoas vão começar, as pessoas ainda não sofreram, as pessoas ainda não enfrentaram a adversidade de uma maratona. Elas vão enfrentar, mas ainda não enfrentaram. Então o início é fácil. E o final? O final também é fácil. Porque embora você chegue no final, você está cansado, você está ferido, provavelmente os seus pés estão com bolhas, né? Você está com sede, você está cansado, você já enfrentou por tudo. Descida, subida, buraco, ladeira, já enfrentou tudo. Mas o final é motivador. Por que o final é motivador? Porque você está vendo a linha de chegada. Então, independente da sua dor, independente do que você enfrentou, o final eu ainda consigo me manter, porque eu vejo a luz no fim do túnel. Eu estou vendo a linha de chegada. Isso motiva qualquer um. Agora, o meio não. O meio é terrível. Por que o meio é terrível? Porque eu já corri a metade da maratona. Eu já enfrentei a metade da maratona. Eu já passei por adversidade. Eu já subi ladeira. Eu já desci. Eu tô com meu joelho doendo. Eu tô com sede. Eu tô cansado. Eu tô desanimado. Aí eu tô no meio. Aí eu olho para trás. Olho para trás e vejo tudo que eu enfrentei. E eu sei que eu tô no meio. Aí eu sei que aquilo, tudo que eu sofri, eu ainda tenho para sofrer de novo. Por isso que o meio é difícil. E trazendo isso para a vida tua, como indivíduo, e para um pastor, para uma igreja, o meio é muito difícil. Então, é no meio que a gente precisa se apegar a algo. E trazendo para o reino espiritual, é onde que eu tenho que me apegar? O Espírito Santo, me apegar a Deus. Não só, como se fosse pouco, a Deus, mas como a gente está falando de igreja, comunhão, as pessoas, a gente começa a caminhar junto. Na maratona você não corre sozinho, você corre no meio de pessoas. Você começa a se unir a pessoas, a gente é corpo de Cristo, né? Se unir a pessoas e ali a gente encontra motivação. Legal, e isso conecta muito com a frase que eu ouvi, que falou o seguinte, a clareza na visão traz sentido para a missão. Se eu tenho clareza onde eu quero chegar e aprendi em Cristo que o Evangelho é sobre o processo, e nele eu sou forjado, sou fortalecido, nele que eu me relaciono com Jesus e estabeleço um vínculo de dependência com Ele, isso traz sentido para o meu propósito. Uma coisa é você sofrer à toa, outra coisa é você padecer por um motivo certo, sabendo que você está sendo um agente de transformação no mundo, você está sendo um cara que está sendo um instrumento de Deus para promover uma revolução no coração das pessoas, sabendo que através da sua vida as pessoas vão ser transformadas. Isso traz sentido e propósito para o sofrimento. Tem uma ilustração que eu acho legal pra caramba, que eu vi num café de líderes e pastores, e eu fiquei com aquilo gravado na minha mente. Ele falou o seguinte: pensa que a igreja é como se fosse um barco, e nesse barco tem um condutor, que é o líder, como se fosse, eu não sei como é o nome disso, o cara que piloto, dirige, aquele cara que fica ali dirigindo, então é ele, eu esqueci o nome dele, condutor, piloto, sei lá o que ele é. É o motorista. É o cara que fica no barco. É o motorista do barco. Ele vai conduzir. É o que ele é, a gente pesquisa depois. Aí pensa que esse cara convida uma série de pessoas pro barco. Vem pro barco. Aí as pessoas perguntam: beleza, tu sabe pilotar? Aí o cara já responde: não tem muita certeza. Para onde a gente vai? Aí o cara fala assim: só vem comigo, confia que no final vai dar certo. Entra no barco. Entra no barco. Aí beleza. Aí todo mundo entra. Entrar é mole. A questão não é entrar, a questão é permanecer. Entrar, muita gente entra, muita gente sai. Aí pensa que esse cara está conduzindo as pessoas a um nível mais profundo.
E as pessoas olham e veem de longe aquela terra pequenininha, e ela começa a ficar preocupada. Vem cá, o piloto aí, motorista, você sabe pra onde está indo? Tu tem certeza pra onde está indo? Sabe o que você está fazendo? Só confia em mim, vem comigo. E a pessoa continua vendo aquele negócio ficando pequenininho. Chega um momento que, pelo fato das pessoas saberem que não existe uma visão clara, ele não sabe realmente onde quer chegar, elas começam a pular fora do barco, elas vão ter que se salvar, porque o cara que está ali não sabe pilotar, não sabe onde quer chegar, não tem nenhum propósito, nenhum caminho. Então, essa clareza no caminho engaja as pessoas. Então, acho que isso é importante para você até pensar na estrutura, em forjar a estrutura, porque essa estrutura sustenta isso e dá essa clareza para as pessoas. Pô, a gente sabe onde quer chegar. A nossa missão é essa, a nossa visão é essa, a gente quer chegar em tal lugar aqui. E aí acho que isso vincula muito com uma parada que tu entende por conta da tua provisão de engenharia. E eu acho que é legal tu comentar com a gente sobre a estrutura, que aí dá pra gente fazer um link com a formação da estrutura lá na tua profissão e fazer uma conexão com o reino de Deus. O que você acha? Qual é importante para você, como engenheiro, da fundação? Qual é o vínculo da fundação com o crescimento? Acho que isso é uma perspectiva muito boa. Rapaz, assim, é interessante porque a fundação diz muito sobre o propósito. A fundação diz muito para onde você quer chegar. Se eu faço uma fundação razoavelmente rasa, digamos assim, desculpa a redundância, você pode construir até um determinado ponto. E não pode passar daquilo porque sua fundação foi rasa. E você não vai, se você construir mais, aquela sua construção, ela corre o risco de cair, né? Corre o risco até de não ficar pronta. No meio do processo, ela cai. Porque você fez uma fundação rasa. Agora, na construção civil, você tem uma série de fundações, né? Você pode fazer uma fundação direta, que é essa que a gente convencional que a gente vê nas construções das casas hoje no Brasil, né? Que é aquela sapata que você cava lá, né? Na pá, aquele negócio todo. Aí tem que achar terra firme, a tabatinga, aquele negócio todo. Aí bota lá alguns estados faz a forma de madeira, outros botam um latão de tinta, aí cada um de um jeito. Outros fazem direto na terra, aí faz aquela fundação direto, concreto e ferro. Ali você faz uma casa de um andar, de 2 andares no máximo aí, com 2 lajes, e faz. Mas você não pode passar daquilo, porque a sua fundação te limitou. Agora, você tem outro tipo de fundações. Você pode fazer, por exemplo, uma fundação estaqueada, né? Que é a grosso modo falando, uma espécie de um poste pré-moldado, aí vem um bate-estaque que vem batendo em cima e vai cravando, aí desceu 30 metros, aí não achou nega, né? Não achou terra firme, aí entra um outro poste, solda o anel ali de aço que tem na ponta dele e vai batendo até achar chão firme, achar nega, como dizem na... Nega? Nega, na linguagem técnica da engenharia civil. Então achou nega, parou. Então, se você pegar aqui na região da Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que é uma região de areia, de praia, onde teve até o prédio lá do Sérgio Naia que caiu, ali é muito complicado a fundação ali, porque o solo é areia, é arenoso. Então tu tem que cravar 70 metros, 100 metros. Aí dependendo do lugar, você não faz nem com estaca raiz, que é essa batida, é estaca hélice. Eu não vou falar, é assunto da engenharia, né? Então é uma broca enorme que vai descendo, assim, dessa espessura mais ou menos, 50 centímetros, né, de raio, e vai descendo, e vai jogando o concreto por dentro dela e o ferro entrando também. Aí desce 150 metros, 200 metros, aí você faz prédios de 20 andares, de 30 andares. Ou seja, você, independente do solo, isso que é legal, o solo pode ser ruim. Tem gente que fala, eu não vou implantar uma igreja aqui porque aqui não dá nada. Eu não vou abrir uma igreja aqui nesse bairro porque aqui não vai dar. Esse bairro está entregue, está amaldiçoado, enfim, falo qualquer coisa. A questão não é o solo, a questão é a sua base. Então, na Barra de Tijuca o solo é ruim, mas a base é profunda. A estaca vai lá embaixo e naquele solo ruim nasce um prédio de 30 andares. Então, na medida que você tem a sua base, que você fortalece a sua base, você se fundamenta, ali é o resultado da sua construção, da onde você pode chegar, do seu propósito, da sua visão. Então, em suma, o tempo que eu invisto na fundação pode ser um fator de limitação ou um fator de propulsão. O tempo na fundação que eu invisto e o crescimento são diretamente proporcionais, como tu falou. Ou se eu crio
invisto menos tempo, menos trabalho na fundação, uma estrutura sólida, que na questão da igreja é uma visão bem sólida, é uma estrutura, é treinamento de novos líderes, é discipulado, é amadurecimento espiritual. Se eu investir mais tempo nisso, significa que a minha fundação é mais profunda, significa que eu posso construir algo maior em cima. E se eu invisto pouco tempo, significa que eu posso construir uma coisinha limitada. Eu acho que isso não combina muito com o reino de Deus, né? Infelizmente, é na vida isso. E na igreja isso fica mais gritante. A gente quer colher resultados sem plantar nada. E a Bíblia nos ensina que é inversamente proporcional. Eu posso pegar por João Batista ou por próprio Cristo. João Batista estruturou a sua base, fez a sua fundação, fez toda a base para pregar o evangelho durante 30 anos da sua vida. E sabe quanto tempo ele trabalhou no reino, pregando o evangelho? 6 meses. Depois foi morto. Se preparou 30 anos para trabalhar 6 meses. Jesus investiu 30 anos para pregar 3 anos. Mas a gente quer o contrário. A gente quer investir na nossa fundação em 6 meses para colher resultado de 30 anos. É inversamente proporcional. A grande questão do propósito, da visão, do resultado, não é o que você faz agora. Não é o que você... não é o que a sua igreja está fazendo agora, mas como você está plantando, como você está fazendo a sua fundação, como você está fazendo a sua base. Quanto você está cavando para começar a levantar esse prédio. Cara, tu falou disso e me deu um insight aqui. Eu gosto muito de plantar e colher, né? Eu sou o cara da terra, eu gosto, porque como na época de Cristo ele usava muito plantio, então quando você começa a plantar e ter contato com aquilo, pelo menos para mim, tem um efeito enorme para entender o evangelho, quando eu planto e colho. Aí eu fiz uma besteira, né? Lá eu moro num apartamento, eu moro no primeiro andar, tem um garden que é tipo um quintalzinho pequenininho, e ele vem com uma cerquinha de ferro. Você é chique, né? Não. Se eu fosse chique, eu morava num apartamento maior. Um apartamento pequenininho. Aí nesse garden tem uma cerca de ferro. Só que eu gosto muito de planta. Eu falei, cara, eu quero fazer uma cerca viva aqui. Eu nunca tinha feito, mas eu quero fazer uma cerca viva. Eu fui lá, comprei, fiz um buraco, eu cavei, plantei um monte de planta assim e tal. E fui lá, naquela ansiedade, eu queria que aquilo crescesse de um dia pro outro. Eu falei, cara, como é que... Cresce logo para fechar meu muro, cresce para fechar meu muro. Aí nessa ansiedade toda, de querer só que crescesse, e não tendo paciência para aguardar o processo, eu comecei a botar um monte de besteira. Aí eu colocava enraizador, depois eu coloquei fertilizante, achei que tava pouco, coloquei mais fertilizante. Aí vai pra internet, pega a poção de... Aí botei tanta água que a planta quase morreu afogada, tanta água que eu jogava, que eu tava achando que tava pouca água. Ou seja, a minha ânsia por querer um crescimento muito rápido me fez falhar no meu objetivo central, que era crescer. E aí eu acho que se encaixa muito com um texto que Paulo fala assim, os caras estavam brigando para ver quem era de Paulo, quem era de Apolo, e ele como homem de Deus falou assim, quem é Paulo, quem é Apolo? O Paulo plantou, o Apolo regou, mas Deus dá o crescimento, de forma que nem Apolo e nem Paulo são nada, só quem tem mérito em tudo é quem dá o crescimento. E eu fui aprender isso na prática, porque o meu muro só começou a crescer quando eu falei assim, cara, não sou eu que faço isso crescer, isso é Deus. Foi Deus que criou ela. Você é só o meio. O que eu posso fazer na minha planta? Eu posso plantar e posso regar. Acabou. Só isso que eu posso fazer. O resto, a raiz, o crescimento é tudo de Deus. Então eu acho que no Evangelho também é assim. Eu tenho que focar naquilo que eu posso fazer. Deus, eu aprendi isso com o Marcos Madaleno, que ele é um líder de juventude da Igreja Leve lá de São José dos Campos, do Carlito Paz. Ele falou assim, a gente não pode fabricar a presença de Deus. Deus é quem faz tudo. Ele faz acontecer, ele dá o crescimento, ele transforma, ele regenera, a gente não pode fabricar isso. Então, os nossos métodos, a motivação não é querer fabricar a presença de Deus, é só para poder estruturar e organizar. Mas a gente pode estabelecer princípios que atraiam a presença de Deus para que ele fique à vontade para realizar a obra dele. Quais são esses princípios? Plantar e regar. Eu preciso estabelecer uma visão em princípios bíblicos, eu preciso treinar outras pessoas, eu preciso investir, amadurecer, e isso tudo é como se fosse a fundação. Parece que eu cavo, não adianta nada. Parece que eu só estou cavando um buraco e não chego em lugar nenhum, mas pro Felipe que é engenheiro, para mim que eu sou professor de educação física, eu ainda conheço mais ou menos, mas não tenho muita ideia. Mas para ele faz muito mais sentido. Se ele vê alguém cavando um buraco, ele sabe assim, cara, pelo tamanho do buraco que estão cavando e pelo tamanho da estrutura que estão investindo, tu fala, caraca, vamos construir um prédio de não sei quantos andares. Aí tu olha e vê uma estrutura tipo esse bate-chaca que tu falou, chega na nega, é na nega? Nega. Na nega. Chega na nega, não na nega.
aquele investimento todo, quando tu olha isso, tu já fala, caramba, mano, os caras vão fazer um prédio monstruoso. Então, eu acho que a gente precisa focar mais naquilo que a gente pode fazer. E deixa o evangelho mais leve, isso. Jesus falou, o fardo é leve, o jugo é suave. Eu trago isso pra mim. Toda vez que o evangelho tá parecendo muito pesado, eu começo a repensar, cara, onde eu tô errando? E se não foi 100% das vezes, foi quase. Eu tava querendo me preocupar com aquilo que Deus tem que fazer. Minha função é plantar e regar. É trazer boas sementes, estabelecer e cultivar isso a longo prazo. Experiência mesmo que eu e você vivemos, né? Você como líder de jovens da igreja, quando você foi colocado, né, como líder, e você veio com um projeto, veio com uma visão, e nós conversamos com um propósito, e a gente concordou, e você começou a implantar. Chegou um determinado ponto que você me chamou para conversar, para falar, poxa, Felipe, não está acontecendo. Sabe, parece que eu estou fazendo e parece que o negócio está em vão. Porque estava no meio da maratona, estava na parte do processo, e chegou a bater em você um desânimo, né? Onde eu estou errando? Será que sou eu? Você veio conversar comigo. E a gente insistiu, a gente persistiu, a gente, mesmo estando no meio dessa maratona, a gente perseverou e continuou. E hoje a gente está colhendo frutos, né? A gente plantou, a gente regou e Deus está dando um crescimento. Sim. Louvado seja o nome dele. Amém. Então, isso faz parte. E isso, pessoal, isso, gente, é para a vida. A gente está falando de igreja, de reino, mas isso é em qualquer área. Por isso eu estou batendo nessa tecla, estou frisando bem. Isso é para a vida, é experiência de vida. É a perseverança, e não importa em qual KM dessa maratona você está. É perseverar e ter um projeto, ter um propósito. Colocar à frente aquela visão que você tem, aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, aquilo que você projetou. Coloca à frente e não desista. Persista, independente da adversidade, independente da sua dificuldade. E, cara, sabe o que é muito legal? Tanto no âmbito das plantações lá, quanto no meu âmbito ministerial, esse processo me gerou muita maturidade. Me fez crescer muito. Por quê? Se tu vê lá em casa, todo lugar que tu vê, eu já plantei uma muda. Por quê? Eu percebi... Virou Pantanal, né? Eu saí plantando tudo, irmão. Lá na escola, eu dou aula na escola municipal chamada Tenente Góes Monteiro. A gente faz plantação pra caramba lá. A gente tem um berçário que a gente já saiu plantando um monte de muda. Tem um monte de caixinha de leite que a gente usa, muita muda. Por quê? Isso é o que eu posso fazer. Eu vou ter que fazer e confiar em Deus que Ele vai dar o crescimento. As plantas não falam, por isso que é muda. Muda. Exatamente. Caramba, forte, hein? Piada, hein? Veio rápido. Tá aprendendo, né? Espírito Santo. É de família, não é? Espírito Jorge. Santo agora, desceu na hora. Não foi o Espírito Santo que falou isso não, mas tudo bem, deixa quieto. Então a questão é, depois que eu aprendi isso na parte física, o que eu fiz? Eu aprendi que eu só posso pegar uma terra boa, plantar a semente e molhar e deixar fluir, porque o crescimento é com Deus. E no ministério também é assim. Depois dessa experiência que tu bem lembrou aí, desse processo de maturidade que eu passei por ele, e pensei até em desistir. Caraca, pô, não tá fluindo, acho que eu tô ruim, não nasci pra ser líder. O problema é comigo. O problema é comigo, alguma coisa tá errada. Esse jovem não presta, não quer nada com nada. De víboras aqui, que Deus me colocou aqui. Mas depois tu conversou comigo, tu tinha uma experiência mais larga, viu mais coisas acontecerem. Porque tá me chamando de mais velho, não? Mais velho. Muito mais velho, pouco não. Dá pra cara, dá pra ver, né? Esses pés de galinha aí não vem de juventude não, sério. Vou colocar botox. Aí bota um filtro pra tirar o pé de galinha, o filtro. Ele tá com muito. Com a tua experiência de ter visto coisas acontecerem, com a motivação e encorajamento que você deu, eu descansei meu coração e falei, caramba, eu vou focar então no que eu posso fazer. Então eu acho que assim, em suma, toda vez que eu foco naquilo que eu não posso fazer, gera frustração, medo, ansiedade, vontade de desistir. Por quê? Eu estou focando naquilo que só Deus pode fazer, tá além da minha capacidade. Agora, quando eu foco naquilo que eu posso fazer, plantar e regar, e faço isso constantemente, irmão, tenho certeza, não tem ninguém que seja mais interessado de estabelecer o reino de Deus do que o próprio Deus. Se ele encontrar um povo de coração puro, uma visão correta, com um propósito claro, que tem um interesse único e exclusivamente de estabelecer o reino, como que um Deus que quer estabelecer o reino não vai usar uma igreja dessa para estabelecer o reino? Sim. Então, um crescimento orgânico traz muito isso. Quando a estrutura está correta, o crescimento é orgânico, as pessoas vão frutificando, a gente treina, delega, confia, deixa fluir, pô, isso é muito maneiro. Não precisa fazer força. Exatamente. Tudo que você quer fazer, se tu precisa fazer muita força, é na obrigação, é na opressão, não está saudável. Não está saudável. Muito bom.
até agora a gente falou de visão ou estrutura de igreja de forma geral, batendo um papo, porque esses foram os motivadores que levaram a gente a querer construir uma estrutura. E a gente está nesse processo de construir e está fluindo muito bem, né? Para a glória de Deus, um passo de cada vez, a gente está fluindo. Então a gente vai comentar um pouco com vocês agora da nossa visão especificamente. O que Deus trouxe para a gente, qual é a visão que Ele estabeleceu para nós. E eu queria que o Felipe, que é novinho aqui, de igreja, ele só tá na igreja desde que ele nasceu. Ele nasceu assim, ó, lá no altar já, entendeu? A mãe dele ficou lá no altar, não foi nem médico. Já não, eu nasci, a igreja já existia. Já existia. Em outro local, mas aí já existia. E antes dele isso nascer... fazem 20 anos já. Mentira. 20 anos vezes 5. E antes dele fazer isso, dele nascer e ver toda essa trajetória, o pai dele foi quem Deus deu a visão para estabelecer a igreja, já doou uma vida inteira para isso ser estabelecido. Então a gente queria dividir um pouco com vocês, já que hoje é a inauguração do Mundcast. Falei que aprendi. Nessa inauguração a gente quer pensar um pouquinho, trazer um pouquinho da nossa história. De onde a gente começou, como a gente chegou até aqui. Acho que isso vai ser edificante pra gente. É bem legal. Eu gosto de falar sobre o nosso começo. Embora eu não estivesse lá ainda, né? Eu tenho, embora não pareça, né? Parece. Eu tenho 42 anos. E a nossa igreja está estabelecida naquele bairro Nova Iguaçu, na cidade de Nova Iguaçu, há quase 45 anos, se eu não me engano. E começou com meu pai e minha mãe, e eu louvo muito a Deus, porque a igreja com o mesmo pastor por quase 45 anos, Valeu. Isso é muito legal, é muito legal. E a história do começo não foi fácil. Imagina, 45 anos atrás, dois jovens, um de 19 e outro de 18 anos aproximadamente, recém-casados, morando em Campo Grande. Se você não conhece mais ou menos a distância, de Campo Grande para onde a igreja dá, onde eles moravam, dá aproximadamente 13, 14 quilômetros. Eles não tinham carro, não existia condução, ônibus, van, nada para ir para a igreja, e eles faziam um culto 2 vezes na semana. Eles iam e voltavam a pé. O bairro onde a igreja está estabelecida era conhecido como o bairro da Macumba. Só existia uma igreja evangélica, a nossa foi a segunda, e até atores globais iam naquele bairro para ter consultas, né? Então não existia energia elétrica, nada disso. Eles improvisaram uma tenda, né, uma lona, tipo uma lona de circo, onde hoje é a praça do bairro, né, era um largo, um descampado. E os encontros tinham horário para começar, mas não tinha horário para acabar, porque começava o culto e as pessoas pelo bairro têm uma atmosfera espiritual muito pesada. Demônios se manifestavam, pessoas oprimidas, e não tinha horário para acabar. E quando o culto acabava, 11, meia-noite, eles tinham que voltar para casa a pé. Ele mais um outro casal, que é o pastor Joel e a pastora Dalila, que começaram junto com eles. Isso é muito, muito legal, porque hoje a gente tem uma igreja completamente estabelecida, uma igreja com toda uma estrutura, né? E o preço que eles pagaram lá atrás, muita gente não sabe hoje, né? Mas tudo isso aconteceu e se realizou, porque talvez eles não tinham a estrutura e nem a visão de crescimento que nós temos hoje, mas eles tinham a visão no reino e para o reino, e por isso que deu certo. Então, quando esses dois casais, né, meus pais, o pastor Joel e a pastora Dalila, começaram, às vezes até com um nível de conhecimento limitado, não tinham o que a gente tem hoje, eles perseveraram, sentiram muito medo. Imagina, jovens, começar a enfrentar tudo que eles enfrentaram, mas eles permaneceram. E dali, do descampado, a gente foi para a Rua São Marcos, né, para cultuar a Deus, onde era um centro de macumba. Nós ganhamos o espaço, porque os donos se converteram. Doaram para vocês? Se converteram, deixando de ser centro para virar igreja. E chegamos onde chegamos. Então, tudo isso está inserido numa visão, né? A liderança, que eram os meus pais e esse casal de pastores, tinha uma visão, talvez não uma visão de crescimento, eu não sei, né, como é que era a visão de ter 800 membros, que é a nossa realidade mais ou menos hoje, mas eles tinham uma visão de fazer a obra de Deus. Custe o que custar. Doa a quem doer. Sofra a quem sofrer. Eles iam perseverar.
perseveraram, plantaram, regaram e Deus deu crescimento. Muito bom. E, cara, acho que, falando assim, eu acho que eu queria trazer um insight, que eu acho que é uma questão muito importante, que foi um princípio norteador para o crescimento do Ministério de Juventude. E eu sempre acreditei muito nisso, e vendo as coisas acontecendo me deu mais fé ainda para continuar acreditando. Ninguém consegue construir nada de bom em cima de desonra. Porque desonrar a geração anterior é como se fosse um fundamento de areia e raso. Você pode construir algo muito belo em cima, não vai ter durabilidade, vai cair. Porque, imagina, é muito fácil para mim hoje chegar lá no Ministério Ação Dobrada, igreja estabelecida, cerca de 800 a 1.000 membros, com uma estrutura sólida, tudo estabelecido, o bairro já está com energia elétrica, está saneamento básico. Ar-condicionado na igreja, som de primeira. As poltronas já, lindo, lindo. E eu querer chegar agora e achar que eu sou bonzão e descobrir a pólvora e de forma rude e hostil querer mudar as coisas. Eu acho que ser proativo não é um problema. O problema é a motivação disso. Quando eu quero mudança, isso é importante, mas eu tenho que reconhecer que se eu estou onde eu estou, é porque alguém deu a vida inteira para gerar aquele caminho que eu cheguei agora e estou seguindo. Então eu tenho que ter honra e gratidão por essas pessoas que deram a vida, e eu vou ser melhor não porque eu sou melhor do que eles, é porque eles construíram algo antes de mim e eu estou só dando continuidade. Isso é questão da vida. Então eu acho que isso foi um princípio norteador. A boa relação com a igreja foi um princípio norteador de crescimento do Ministério de Juventude, que fez a gente ter uma relação muito boa, que fez a gente não ficar armado um contra o outro, de medo de ter divisões ou rachas ou algo desse sentido, porque foi estabelecido em honra. Eu acho que isso tem frutificado até hoje, né? Até porque o reino dividido ele não subsiste, né? Ele sucumbe. O reino dividido, a igreja dividida, ela acaba. E a gente acha que, quando fala sobre o reino dividido, a gente acha que é somente uma fofoca, alguém que não fala um com o outro, mas isso tá linkado, tá ligado diretamente a ministérios, a gerações. Quando a gente tem gerações divididas, não subsiste. Quando a gente tem gerações que estão separadas, não, aqui tem a igreja, mas existe... Tá passando padeiro aqui agora, tá, gente? São 10h50 da noite, tá passando padeiro aqui agora. Para tomar café amanhã. Alguém compra um pão lá? Você tá com pão? Então, pão é o padeiro. Então, o que eu tava falando mesmo? Que não pode ter divisão entre gerações. Sim, também sim. É um espírito faccioso. Porque quando a gente divide gerações, tá na mesma igreja, tá no mesmo templo, no mesmo ambiente, aí tem a geração, a gente fala, a geração dos velhos e a geração nova, dos novos, né? Então, eles aqui e eu aqui. Estamos botando nos novos aqui, reparou, né? Mentira. Os velhos aqui, os novos Tem que aqui. profetizar, né? Chamar as coisas que não são como se já fossem. Então, isso é reino dividido. Uma igreja não consegue existir. A igreja está doente. Se uma igreja tem gerações separadas, se uma igreja tem gerações divididas, essa igreja está doente e fadada ao fracasso. Sim, porque está construindo em cima de desonra. Sim. E isso é uma questão muito boa, porque a própria Bíblia, quando fala de gerações, uma geração para outra, geralmente fala que uma geração ensina a outra geração, os mais velhos dão suporte de experiência para quem é mais novo. O homem que é mais velho vai ensinar um homem mais novo a se comportar, a como tratar a sua família, da mesma forma a mulher mais velha. E isso foi, caramba, isso aí foi um start, porque a gente conseguiu chegar no nível, a gente tem um culto lá chamado Arena Level Up, uma vez por mês. E inicialmente a gente achou, não por espírito faccioso, mas a gente achou que ia ser um culto de juventude. É o natural pensar assim. É no culto jovem. Achamos que é um culto jovem, mas de forma nenhuma a gente restringiu. Mas de forma fluida e orgânica, a igreja inteira se engajou. De forma que isso me deixa muito feliz de falar isso, porque a gente sonhou com isso há muito tempo e investiu nessa construção. Tem pessoas idosas na Arena Level Up que não perdem de jeito nenhum e se sentem bem, porque a juventude ama e trata ele super bem. Vou. Ele vai, ele é velho, ele vai. A galera se sente renovada, mas tô falando idosos de 70, 80, avós, bisavós. Sim. E tem o maior prazer de estar conosco. Então, cara, isso é um start, que é uma atenção que precisa ser dada. Bom, e aí, a gente tem a nossa visão lá, a gente chama de CPF. Isso a nossa igreja já sabe, foi uma forma simplificada de lembrar da visão. A nossa visão é baseada até em o CPF. bispo, né, que foi o bispo que falou isso? Foi. Ele teve esse insight, a gente nem tinha pensado nisso, né? A nossa igreja, a visão da nossa igreja se baseia em comunhão, palavra
e fé. São os 3 pilares da igreja. São os pilares centrais da nossa visão. E aí, a gente vai começar a falar um pouquinho deles. Eu queria ouvir inicialmente do Felipe, que acompanhou esse processo. Da onde nasceu isso? Da onde surgiu? Da onde que teve esse insight? Pô, comer uma palavra fé não é uma coisa comum do nada que se cria. Acho que de onde Deus traçou isso para a igreja? Então, a gente tinha essa necessidade, né, de criar os pilares da igreja, até para a gente ter o que a gente está falando desde o início, né, sobre o propósito, né, sobre a visão. E nada melhor do que ter as palavras, né, verbalizadas para a igreja saber para onde vai ou para onde quer ir, né? Então Deus colocou no meu coração essas 3 palavras, né? Esses 3 pilares de comunhão, palavra e fé. A princípio, quando Deus colocou isso no meu coração, comunhão, palavra e fé, a comunhão era mesmo o que veio no meu coração, foi a união, né? A questão de sermos igreja, né? De estarmos juntos, de sentir a dor do outro, de se alegrar com o outro, né? Vida na vida. Isso, exatamente isso. Aí isso foi se aprimorando, né? Porque a gente está num processo na igreja de estruturação ou reestruturação, né? Inclusive o Hugo me ajuda muito nessa parte, que a gente começou a implantar os grupos caseiros, né? As conhecidas células, né? E essa palavra comunhão se encaixou como uma luva, né? Quando a gente começou a implantar, começou a fazer os cursos de lideranças, de líderes, e implantar os grupos caseiros, os G6, né? E ali a palavra comunhão foi colocado, assim, encaixada... Meio que personificou ela. Exatamente, né? Foi literal. Essa foi a comunhão. E a palavra assim, quando veio essa mensagem para mim, essa palavra para mim, quando veio palavra, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, de examinar as escrituras, até pelo meu ofício, né? Por si só já tenho que fazer, mas não porque eu tenho que fazer, eu gosto. Eu amo fazer. Eu amo fazer, assim, eu gosto muito de história bíblica, né? Eu gosto muito, porque tem gente que torce, né, o nariz. Eu amo o Antigo Testamento, amo o Antigo. Até, se vocês repararem, a maioria dos meus sermões é em cima do Antigo Testamento, porque eu gosto muito de história. Então, quando veio essa palavra, foi muito em cima disso, o pilar da igreja ser uma igreja de conhecimento, firmada na palavra, uma igreja que gosta de examinar as escrituras, uma igreja que gosta de palavra, que gosta de Bíblia. E a fé, quando veio esse insight, né, quando veio essa revelação da fé, não era uma fé de conquista, não era uma fé para eu conquistar um carro, uma casa. Isso é muito bom, você conquistar um carro, uma casa, enfim, uma cura, isso é muito bom. Mas a fé não era essa. Era a fé salvadora. Era a fé em Cristo Jesus. É algo muito maior do que qualquer conquista aqui nesse mundo. O pilar da igreja, da fé da igreja, não está no ganhar, mas em ter uma vida eterna com Cristo. Muito bom. E foi legal que Deus tinha dado isso para o Felipe e para a igreja, comunhão, palavra e fé, e teve um dia que a gente sentou junto para bater um papo, e a gente até gravou um áudio no WhatsApp, vamos conversar aqui sobre comunhão, palavra e fé. Para não esquecer o que a gente ia falar. Eu sempre esqueço, eu falo tudo e esqueço depois. E a gente bateu um papo e falou, vamos estabelecer isso então, deixar nesse processo de estruturação, como que a gente vai estabelecer como trabalha com comunhão, o que vai fazer na palavra, o que vai estruturar a fé, e a gente traçou essa estratégia. Então a gente queria comentar um pouco sobre isso com vocês. Basicamente, o pilar da comunhão é seguir um pensamento de gerar conexão, de vida na vida. Porque eu plantei. Agora depois ele regou, entendeu? Ele veio com mais coisas. A gente acrescentou aqui algumas coisinhas. Caramba, ele tá se comparando a Paulo e a Paulo. Né? Nada a ver, hein? Ousadia, hein? O pilar da comunhão, a gente estruturou a nossa visão mesmo, tem uma visão escrita com esses 3 pilares, são realmente os pilares norteadores. Só que a gente precisava pensar de que forma a gente ia estruturar isso e aplicar cada pilar desse. Não basta só eu ter uma palavra de pilar. Meu pilar é comunhão, palavra e fé, mas como que eu aplico? Aí entra no que a gente falou de ter uma visão clara, de saber onde quer chegar. E a gente foi bater um papo sobre isso e fomos construindo junto. E aí, a gente queria transmitir para vocês como a gente aplica cada um deles. O da comunhão, como o Felipe já citou, a gente estabeleceu a estratégia dos grupos caseiros, que é uma estratégia sensacional. A gente até teve um pouco de restrição a longo prazo, porque
a gente ouviu experiências ruins com isso, de espírito faccioso, mas a gente percebeu, direcionado por Deus, que se tiver uma visão clara e for bem direcionado, as pessoas forem bem treinadas, gera mais unidade do que divisão. Sim. Porque realmente era um anseio que a gente... Anseio não, uma preocupação. Não? Eu relutei muito até para implantar isso na igreja. Graças a Deus a gente já passou de um ano já com esse projeto e tem sido... E tem crescido muito. Muito bom. Porque a igreja precisa ser grande para receber. Tem que ter uma estrutura, tem que ser grande para receber. Mas para cuidar, tem que ter uma família próxima. Sim, porque não dá para dar conta. Sim, não tem como. Não tem como. O pastor é uma pessoa só. Agora, o G6 é um grupo onde as pessoas se reúnem para aprender umas com as outras, para dividir as dores e fraquezas. Para cuidar, para discipular. Cara, é uma coisa sensacional. Vale muito a pena investir. E aconteceu alguma coisa que foge da alçada, né? Foge do controle do líder daquele GC, ele chama o pastor e o pastor está lá para dar o suporte. A ideia é a gente continua mantendo a conexão e unidade. A gente vai dar suporte um para o outro e a parada está fluindo muito. E além disso, a gente estabeleceu um método de discipulado chamado Face to Face, que é o discipulado 1 por 1. Deus deu uma direção para a gente, conseguiu criar isso de forma estruturada, está bem legal. Uma forma estruturada de uma pessoa ser treinada para cuidar de uma nova pessoa. Isso tem a ver com o discipulado. É como se fosse um GC, mas ainda mais profundo. É o tete a tete com o outro. É a gente doar a nossa vida para gerar Cristo no outro. Acho que Paulo traz essa perspectiva muito bem. Não lembro onde ele cita isso. Acho que foi para os Gálatas. Ele escreveu para os Gálatas assim: eu sinto dores de parto para gerar Cristo em vocês. Sim. Então, acho que Deus fez a gente para ser fértil. Isso é uma perspectiva muito boa de Evangelho. A gente só tem conhecimento da plenitude do Evangelho se a gente toma posse dessa identidade de geradores de outras vidas. Eu acho que é um problema sério uma igreja infértil. Então, eu acho que vale muito a pena também investir. Não sei qual é a perspectiva que tu teve, mas acho que foi legal também, né, o discipulado 1 por 1. Muito bom. Além desse acompanhamento de perto, né, 1 por 1, né, face a face, isso, principalmente para você, pastor, que tem essa dificuldade de estar acompanhando de perto toda a membresia, isso tira um pouco do peso, né, porque você não consegue... você pode ter uma igreja de 50 membros, 50 pessoas você não consegue, já não consegue mais cuidar de perto, porque são 50 pessoas. Muitas vezes você tem dificuldade de cuidar dos seus, da sua família, que dirá de 50 pessoas. Então, quando você implanta, quando você começa a estabelecer algo parecido, no nosso caso foi o face to face, face a face, né? Pessoas cuidando de pessoas e treinadas para isso, bem treinadas para isso, acaba tirando esse peso, esse fardo. Não é responsabilidade, a responsabilidade continua sendo do pastor, mas essas pessoas começam a ser ajudadas, talvez numa área que o pastor nem está sabendo. Sim. Aí tem uma outra pessoa para ajudar e passou um pouquinho do que a pessoa pode resolver. Pastor, me ajuda aqui, por favor. Acabou. Sim, e caramba, isso traz uma perspectiva muito boa. Porque, por muitas vezes, eu observando, eu vi líderes muito sobrecarregados. Até eu já fiquei um pouco sobrecarregado em algum tempo e comecei a pensar sobre isso. Por que eu estou assim? Se Jesus falou que o fardo é leve e o jugo é suave, por que está tão pesado? E um dos motivos centrais para ficar muito, muito, muito pesado é quando a gente, ou querendo ou sem querer, o resultado vai ser o mesmo, centraliza demais a ação em nós. Cara, eu li um livro que, se vocês quiserem ler, trouxe uma perspectiva muito boa, chamado Formador de Heróis. Esse livro Formador de Heróis, ele traz o seguinte, que nós devemos amar o anonimato. É a gente querer sair da posição, entre aspas, de herói, de evidência, para treinar outras pessoas para elas ocuparem essa posição. Cara, quando esse pensamento se espalha pela igreja toda, o crescimento é exponencial. Por quê? A tua igreja, o tamanho da sua igreja, é do mesmo tamanho da sua equipe. Uhum. É o quanto a sua equipe é amadurecida e treinada, é o tamanho da sua igreja, porque o teu potencial de ação está diretamente ligado a ter pessoas que você possa confiar, treinadas, que você pode delegar tranquilo. O problema é que a gente acaba até inconscientemente, nem por maldade, a gente acaba deixa de ser cristão, a gente quer deixar de ser cristão para ser Cristo. Ao invés de ser pequenos cristos, ou pequeno Cristo, né, a gente quer ser o próprio Cristo. A responsabilidade não é nossa. Sim. Não é eu que tenho que centralizar, não é eu que tenho que cuidar. Eu não sou o dono da ovelha, eu só estou pastoreando aquela ovelha. Não, não é. Eu só sou um pequeno Cristo, eu sou imitador, como Paulo disse. Eu sou imitador de Cristo. Eu não sou o Cristo. Muito maneiro. Então, basicamente, claro que a gente gera vários eventos para gerar comunhão, mas a estrutura base lá na nossa visão de igreja, as principais estratégias para estabelecer comunhão são grupos caseiros,
pequenos grupos e face-to-face, discipulado um por um. A gente está investindo nisso, está crescendo. Sim. Temos muitos desafios pela frente, ainda vai crescer muito, a gente vai estudar, se dedicar e vamos progredir nisso, mas já tem causado... Mas o propósito e a visão já existe. Já está viva. Claro que a gente vai ter que padecer por isso, é Sim. aquela questão que a gente falou no início. É. Eu tenho um propósito para padecer, mas eu vou padecer sabendo que eu tenho um lugar para chegar. Eu estou seguindo um princípio bíblico e Deus vai gerar o crescimento. Uma outra perspectiva que o pastor Felipe tinha trazido é a questão da palavra. A gente sentou, a gente pensou, caramba, como é que a gente vai estabelecer palavra? Como é que a gente vai fazer as pessoas amadurecerem? Acho que o ponto central do pilar da palavra na nossa igreja é amadurecimento espiritual. E a gente traçou uma coisa que a gente chama de linha de trilha de crescimento, que em inglês fica growth track. Se tu pesquisar na internet, você tá poliglota. meu Deus, engana legal. Se a gente pesquisar na internet growth track, tem muita coisa escrita sobre isso. Como é que é o nome? Growth track. Trilha de crescimento. E a igreja tem que falar isso aí. Não, fala linha de crescimento, trilha de crescimento, Tá. amadurecimento espiritual, o que for. O que é essa linha de crescimento? É a igreja sendo intencional e estruturada para gerar amadurecimento espiritual nos cristãos. Por quê? Vou dar um exemplo. Pensa nos discípulos antes de Jesus ser ascendido aos céus. Antes dele cumprir a missão dele aqui e delegar para os discípulos. Eram discípulos imaturos. Um ficava brigando com o outro. Vê se não parece com a tua igreja. Novos. Novos, imaturos. Aí fala, quando chegar no céu, deixa um lugar pra gente lá especial. Ou seja, tô disputando. Disputa, ciúme um do outro. Quem da gente é o traidor? Quem é o traidor? Aí o outro vai lá ficar nervoso e corta a orelha do cara que não era pra cortar. E o outro é ladrão. O outro é publicano, que era um cobrador de imposto odiado na sociedade. O outro era incrédulo, igual Tomé, que só acreditava vendo. Pessoas problemáticas. Sim. Mas essas pessoas problemáticas, quando amadurecidas na fé, quando elas tiveram o senso de propósito estabelecido, a identidade estabelecida em Cristo, quando elas foram amadurecidas, elas foram os pilares através do qual o Evangelho foi transmitido para o mundo inteiro e chegou em nós aqui até hoje. A palavra. Então, gente, não adianta esperar cair do céu pessoas prontas. Isso não existe. As pessoas vêm maturas. Por isso que a igreja precisa ter uma trilha clara de crescimento e maturidade espiritual para as pessoas saberem onde elas vão caminhar. É como se fosse um passo a passo na fé e vão sendo amadurecidas, preparadas, treinadas em todas as áreas. Nessa linha de crescimento, fala aquilo que você montou, que achei muito legal, sobre o campo de futebol. Exatamente essa linha de crescimento. A gente fez para facilitar a visão, né? Foi uma ideia legal, a gente pegou a galera lá na igreja que sabe mexer com essa parada, que não sou eu não sei mexer muito nisso, mas a gente pegou uma galera boa, o Marlon, o Wallace, e fomos construir uma coisa visual, simplificada. E aí, a gente tem uma coisa que a gente chama de campo de visão. É um campo de futebol mesmo, que a gente utilizou para estabelecer a visão da igreja de forma clara, para as pessoas enxergarem aquilo com facilidade. Então, baseado naquele livro que eu falei para vocês no início, Igreja com Propósitos, a gente dividiu a igreja em níveis de compromisso. O nível mais externo são os sem igreja. É aquela galera que vai na tua igreja, frequenta, mas nunca assumiu nenhum compromisso. Não é membro. Não é membro. Ele nunca foi Jesus como Salvador, não se batizou, não é membro. Ele só tá lá. Mas top, ele tá lá já é alguma coisa, né? Melhor do que ele tá no mundo. Então a gente tem os sem igreja, um ciclozinho mais fechado, são um ciclo de membros, que já confessaram Jesus como Salvador e se batizaram. Desses membros tem um ciclo um pouquinho mais fechado, que são os comprometidos, que são os membros que foram amadurecidos. E por último, o núcleo. Então, nesse campo de visão, a gente tem uma estrutura, um passo a passo. Tem o bonequinho número 1, que é o Sem Igreja. Ele passa pelo curso Start, que é o nosso curso com a visão inicial da igreja. Aí como é que é? Ele está no banco de reserva? Ele começa onde? Sim, ele começa fora. No banco de reserva? A gente capta ele fora. A gente coloca ele dentro do jogo. Ele é sem igreja, mas a gente já conseguiu trazer para a igreja, já é alguma coisa. A gente pega essa galera que acabou de entrar na igreja e faz ela caminhar para um nível de compromisso maior. Eu, como igreja, que estou gerando isso. Não adianta a gente esperar que... Aí ele entra em campo, vai da zaga, vai para o meio de campo até chegar no gol. Exatamente. E o nosso gol é exatamente alcançar essas pessoas que ainda estão no banco de reserva. Então a gente vai amadurecendo, Start, é bem legal. Curso de amadurecimento do Grow Up, e depois o Frontline, que é um curso de envio e de capacitação para missões. E essa galera do núcleo vai ser quem são os cabeças da igreja, aqueles que entregam tudo pelo Evangelho, que entenderam onde eles estão, qual o plano de Deus para eles. E com essa galera, de forma inteligente e estruturada, a gente marca o gol. Qual é o gol? É ir lá e enviar o núcleo, que é essa galera que já está bem conectada com o Evangelho, para, de forma inteligente e estruturada, captar os 100 igrejas que estão no banco de reserva e trazer eles para o campo.
Isso é um ciclo que a gente chama de looping de crescimento. Ele entra, é amadurecido, a gente envia, ele capta outras pessoas, e eu acho que isso tem muito a ver com o reino. Foi muito maneiro quando a gente conseguiu criar isso, porque a gente ficou felizão. Porque foi uma parada simplificada e que fez muito sentido pra gente como visão de igreja. Então, o pilar da palavra, basicamente, acho que, não sei se tu concorda comigo, a frase é amadurecimento espiritual. Que a igreja precisa ser intencional em fazer. Invista tempo em criar uma estrutura de amadurecimento espiritual. Senão você vai ficar com uma igreja mimada, pessoas que ficam brigando uma com a outra o tempo todo, porque elas são imaturas. Isso é coisa de criança espiritual. Acaba vivendo uma religiosidade, não vive reino. E o pior é enxugar gelo. Você vai gastar toda a tua energia, que era muito boa, que Jesus te deu, que era para tu estar investindo em coisas inteligentes, sabe? Em ser relevante, em propagar o evangelho, e tu vai ficar gastando essa energia com birra, com disputando com o outro. Por quê? São crianças espirituais. Agora, adulto não faz isso. Eu dou aula do 1º ao 5º ano na escola. Eu sei exatamente o que eu posso esperar do 1º ano, que eu não espero do 5º. Porque no 1º ano as crianças têm 5, 6 anos. No 5º, 11, 12. Nesse processo elas já amadureceram, é uma coisa natural. Então do 5º, eu não sou tão tolerante com algumas coisas como eu sou com essa galera aqui que é criancinha. Eu espero que elas briguem. Exatamente comigo. Eu tenho uma filha de 5, 6 anos e um filho de 11, 12 anos. Então, basicamente é isso aí. Eu espero uma coisa de um e espero outra coisa de outro. Sim. E o meu comportamento é diferente com eles também. Isso é muito legal. E você foi intencional, gera amadurecimento no teu filho. A questão é, se a gente não for intencional, não acontece amadurecimento sem querer. A pessoa pode estar 20 anos na igreja, ela vai ficar 20 anos criança. Se você não criar uma trilha de crescimento espiritual. Sim. Algo que estruture e guie essa pessoa pelo crescimento espiritual. E olha, isso gera um engajamento tão grande. Imagina você se convertendo, aí tu entra numa igreja e essa igreja mostra pra você o passo a passo de como ela vai te amadurecer e te enviar para ser relevante e captar outras pessoas. Isso gera um engajamento que a pessoa fala, caramba, que igreja maneira. É o propósito. Exatamente. Colocando à frente. Fica o propósito lá à frente, ó. Você vai chegar aqui e a gente vai conduzir você até lá. Exatamente. Aí a pessoa fala, caramba, nesse barco aqui, aquele exemplo do barco que a gente deu, o cara que comanda aqui, quem tá no comando sabe comandar. O capitão. O capitão. O capitão desse barco aqui sabe o que tá fazendo. Eu vou ficar nesse barco que é maneiro pra caramba e vai mudar minha vida. E eu vou ser relevante pra despertar aquele senso de propósito. Então, basicamente, o pilar da palavra é amadurecimento espiritual. E a gente está trabalhando nisso, construindo isso, né? Passo a passo, tá fluindo pra glória de Jesus. E a fé? E a fé, como o Felipe citou pra gente finalizar, a gente acredita que toda transformação, regeneração, todo amadurecimento, tudo acontece a partir de um relacionamento íntimo com Jesus. Então, como o Felipe tinha falado, a nossa fé não é uma fé para ganhar, não é uma fé para ser empregado. Não que isso seja uma coisa ruim, não é uma coisa ruim, mas ela não tem que ocupar um lugar de relevância, Sim. de prioridade, de preeminência. Então, a fé que a gente ensina, a fé que a gente transmite é a fé baseada na vida, salvação, morte e ressurreição de Cristo. É isso, Cristo é tudo em todos. A gente coloca Cristo no lugar que ele tem que ficar, de preeminência. É tudo sobre ele, é tudo para a glória dele. E tudo que a gente cria, tudo que a gente estrutura para exaltar e engrandecer o nome dele. Então a gente captou pra gente 5 proposições da Reforma Protestante. A Reforma Protestante foi o estopim inicial. A sola, né? As 5 solas foi o estopim inicial criado por Martinho Lutero, que entendeu uma série de coisas em relação a Deus. E ele escreveu essas 5 solas, foi o pontapé inicial para a nossa igreja hoje, igreja protestante. E as 5 solas são sola escritura, acho que não vou lembrar não, hein? Somente a escritura, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, solos Christus, somente Cristo, e soli deo glória, somente a Deus glória. Poliglota. O Google faz bem pra saúde, cara. Se souber procurar direito. Então, a nossa estrutura toda é baseada nessas 5 solas. É tudo sobre isso, cara. Essa é a base, esse é o fundamento. E a gente acredita que a Bíblia é inerrante, eficaz, uma espada afiada que divide a alma e o espírito, continua sendo a palavra do Deus vivo e nela é toda a nossa fé. Amém. Ela é nosso instrumento de verdade teológica, ela é nossa manual de vida e a gente acredita que ela é 100% verdadeira. Ela não precisa ser reescrita, ela não é agressiva, ela fala o que tem que ser falado e centraliza Jesus. É a verdade. É verdade. É a verdade. Somente a verdade. Só na Escritura, somente a Escritura. Amém. Bom, gente, a gente está finalizando aqui. Uma palavra que eu tenho para você, para encerrar, é em cima disso tudo que foi falado.
E disso tudo que foi falado, eu resumo com: tem uma vida com propósito. E mais do que ter uma vida com propósito, porque não adianta ter vida com propósito, porque muitas vezes o propósito é errado, né? Eu posso ter um propósito, mas o meu propósito é equivocado. Eu posso ter um propósito, mas o meu propósito me afasta de Cristo, não é um propósito que me deixa longe do reino. Então tem uma vida com propósito, mas uma vida com propósito em Deus. Independente do que você venha passar no meio dessa maratona, se o teu propósito está em Cristo, você não vai parar no meio dessa maratona. Você vai alcançar a linha de chegada. Sim. Para finalizar aqui, eu queria agradecer a você que está assistindo a gente. Te pedir um suporte para você compartilhar. Se isso te abençoa... Ajuda a gente. Faz isso abençoar outras vidas. Sim. Se você crê que realmente isso veio de Deus e é sobre a palavra de Deus, se você sentiu isso, propaga no WhatsApp, nas redes sociais, de forma geral. Então a gente quer agradecer a sua presença aqui e quer deixar claro que a gente não tem medo de falar sobre nada. Não. A gente só vai garantir que a gente vai falar sobre tudo em relação à Bíblia. Sim. A Bíblia aqui nesse podcast, que é o Moodcast, é a verdade absoluta. Qualquer assunto que vocês sugerirem, a gente quer até pedir essas sugestões para vocês. Coloca nos comentários. Se você quer algum assunto específico, coloca na mídia social que você está assistindo agora, coloca nos comentários aí que a gente vai tá analisando aqui para a gente abordar determinado tipo de assunto que você solicitar. Isso. E deixando claro que a Bíblia é o centro da nossa vida. Sim. Então, qualquer assunto que vocês sugerirem, a gente vai analisar isso junto com vocês. A gente vai bater um papo aqui juntos. Vamos convidar outras pessoas de outros ministérios. Vamos fazer uma coisa legal aqui. Até da área profissional, sim, psicologia, né, direito. Se for de relação à família, vamos pegar o líder do Ministério de Família, trazer pra cá pra gente bater um papo. Então vai ser uma coisa, eu tô muito feliz, eu tô muito motivado. Sim. Porque a gente vai melhorando. Hoje a gente começou, só tem uma câmera, né, paradazinha aqui. Daqui a pouco tem 3 câmeras. Deixa Deus usar a igreja, né? Com o pastor é rico. Aí. Meu Deus do céu. Rico, deixa que o bolso dele. Devagarinho a gente vai. Deus te abençoe, tá, querido? Fique em paz, em nome de Jesus. Deus abençoe.